Hoje nós fizemos como Maria, né? Escolhemos a melhor parte. Amém. Escolhemos estar aqui na casa do Pai, na casa de Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos ama muito. Irmãos, hoje eu escolhi falar, na verdade Deus colocou no meu coração para eu falar sobre o amor dele. Então, eu coloquei um título nessa ministração. O título é O Imenso Amor de Deus por Nós. Amém. Deus é amor, sendo essa a sua essência. Um amor sincero, um amor verdadeiro, é algo que representa o nosso Deus. Ele é a nossa fonte de amor. E é Ele quem nos ensina a dar e a receber amor. Amém? Amém. Eu gostaria que, em referência à palavra, os irmãos se colocassem de pé. E vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 4. 1 João 4, versículos 7 e 8. E depois o 16. Todos acharam? Amém? Então, eu vou ler. Versículo 7 de 1 João 4, versículo 7 e 8, depois o 16. Diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. No amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Amém. Amém? Podeis assentar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, essa é a tua palavra, Glória a Senhor. Deus. Amém. A palavra que representa realmente quem tu és, Pai. Amém. Tu és amor. Nos ajuda, Pai, Senhor, nos ensina a amar mais, a ser cada dia mais parecido com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, Pai. Coloca mais amor no nosso coração. Amém, Coloca Senhor. mais amor para que nós possamos, Pai, amar mais o Senhor, amar o nosso próximo, amar até aqueles que nos ofendem, meu Pai. Amém. Nos ajuda a perdoar, Senhor, para que nós possamos cumprir os teus mandamentos, Pai, Amém. sobre o amor, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Eu quero te louvar e agradecer o teu santo nome por tudo que o Senhor é na nossa vida, Deus. pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Amém. Por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Até o momento, Pai, até hoje o Senhor nunca deixou faltar nada para Amém, nós, meu Senhor. Deus, Glória a meu Deus. Pai. A tua palavra diz que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Sim, e nós Senhor. Glória a cremos, Deus. porque o Senhor é um Deus que nos ama muito, um Deus Glória a muito Deus. poderoso, Aleluia. o Rei da glória, o Senhor dos senhores, Glória que a é Deus. santo, Aleluia. santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, meu Pai. Sim, Senhor. Eu agradeço, eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Glória a Espírito Deus. Santo. Amém? Amém. Irmãos, o amor de Deus por nós é incondicional. Você já conheceu outro amor assim? Alguém que te ama sempre, não importa quem você é ou o que você já fez. Deus continua te amando. Não existe outro amor assim. Vamos entender melhor esse amor? Para isso, devemos começar pela principal fonte, que é Deus. Algumas pessoas perguntam, por que Deus nos ama tanto? Amados, não existe nenhum porquê. O amor com um porquê é um amor com condições. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. Ele nos ama porque Ele nos
natureza é nos amar. Amém. Deus nos ama tanto que nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele é o Criador do universo. Está escrito em Gênesis 1 que durante 6 dias Deus criou tudo. E no 7º dia ele descansou. Glória a Deus. Jesus. Vamos ver o que Deus criou. No princípio ele criou, primeiro, os céus e a terra. Segundo, separação da água e da terra. Terceiro, terra seca e vegetação. Firmamento do céu, corpo celeste, sol, lua, estrelas. Animais aquáticos, aves e animais marinhos. Animais terrestres. E viu Deus que era bom. Entretanto, até o 5º dia, Deus não havia criado o homem. Mas no 6º dia, ele resolveu criá-lo. Pois Deus queria se relacionar com uma criatura que tivesse as características de Deus. E pudesse receber o amor dele. Pois dentre as criações, toda a criação de Deus, não havia nenhum que tivesse as características de Deus. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para se relacionar com ele, para que o homem, como Deus criou o homem com as características de Deus, dele, né? Do próprio Deus, então Deus continua até hoje nos relacionando conosco. Amém? Amém. Vamos ler o que está escrito em Gênesis 1, 26 e 27, sobre a criação de Deus. E disse Deus, no 26, é Gênesis 1, 26 e 27. No 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E o 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dotando-o de entendimento, de consciência moral e da capacidade de ter comunhão com Ele. Olha que coisa mais linda. Olha, igreja, como nós somos privilegiados. Glória a Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança dele e nos capacitou, nos dotando de entendimento, de consciência moral e nos capacitou para termos comunhão com Ele. Amém. É tão lindo quando nós conseguimos ter essa comunhão com o Pai. Nós temos que buscar, porque a palavra de Deus diz: buscar enquanto se pode achar. Temos que buscar a Deus. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós lemos a palavra dele, mais comunhão com ele nós vamos tendo, mais nós vamos nos aproximando dele, mais nós vamos tendo intimidade com ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que amor é esse? É amor ágape, amor divino, amor puro, amor incomparável, infinito, amor sacrificial, imutável, amor que não discrimina e não impõe nenhuma precondição. Irmãos, vocês conseguem imaginar outro amor assim? Alguém que te ama sempre, independente de quem você é, do que você fez, Deus te ama sempre. Amém. Deus nos ama muito. Apesar de sermos pecadores, Ele nos ama. Deus ama. Deus ama a criatura que Ele criou. Amém. Glória a Deus. Deus não tolera o pecado, mas Deus ama o pecador. Amém. Que amor é esse? É um amor lindo, né? Que nos ama mesmo nós sendo pecadores.
Amém. mesmo nós sendo pecadores. Alguém te ama sempre, independente de quem você é e do que você fez, ou do que você está fazendo. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro homem que Deus criou. Como é do conhecimento de todos, o primeiro homem que Deus criou foi Adão. Mas ele desobedeceu o Senhor. E a consequência da sua desobediência, Adão caiu. Por esse motivo, a humanidade morreu espiritualmente depois do pecado de Adão. Então ficamos desligados do Senhor e nos tornamos submissos à autoridade do maligno. Por causa do pecado de Adão. No entanto, o Altíssimo elaborou um plano a fim de nos resgatar para si. Glória a Deus. Ele enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, do nosso lugar, nos libertar do pecado e nos salvar. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Aqui está e nos salvar. Essa foi a maior prova de que fomos amados imensamente por Deus. Amém. Glória a Deus. Está escrito em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Aqui está a essência de toda a mensagem do Evangelho, do plano de Deus, da salvação planejada por Deus e executada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Amém. O amor de Deus é imutável, eterno e inquebrável. O apóstolo Paulo nos assegura que nada que acontece no universo, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Porque esse amor está firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É Romanos 8:39 que faz essa colocação. Deus nos redimiu através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos redimiu não com coisas corruptíveis. Ele nos redimiu, ele nos comprou com ouro. Não nos redimiu com coisa corruptível, como ouro, mas ele nos redimiu e nos comprou com o precioso sangue de Jesus. Glória a Deus. Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário por nós. O sangue que Jesus verteu naquela cruz do Calvário tem poder na nossa vida. Glória a O Deus. sangue de Jesus nos lavou, nos salvou, Aleluia. nos resgatou. Quando o Senhor Jesus foi para o Calvário, Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades Aleluia. e todas as nossas enfermidades. Glória a Deus. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos Aleluia. curados. Aleluia, glória a Glória a Deus, Deus. louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o que está escrito em Efésios 2, versículo 1, depois 4 e 5. Efésios 2. Efésios 2, versículo 1, depois o versículo 4 e 5. O versículo 1 diz: Ele vos deu vida, vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, agora o versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Amém. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o Senhor Jesus para morrer por nós, Amém. sendo nós ainda pecadores. É isso que está dizendo
dizendo do versículo 1. Ele nos deu vida, Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Mas mesmo assim, Deus enviou Jesus para morrer por nós, naquela cruz do Calvário. Glória a Deus. Mesmo nós ainda sendo pecadores. Romanos 5, versículo 8. Deus é amor. Ele nos amou primeiro e nos deu um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, versículo 18b. Jesus disse mais. Deus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus foi além. Jesus disse: amais uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. A palavra de Deus diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Quando olhamos para Deus, não há desculpas. Ele nos impulsiona a amar nosso semelhante, porque nós também não somos merecedores do amor de Deus. Se Ele nos ama tanto, nós também temos que amar o nosso próximo. Nós também temos que amar aquele que nos prejudicou. Nós também temos que amar aquele que falou de nós, aquele que nos magoou. Nós temos que pedir a Deus perdão. Nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a perdoar, para que nós possamos cumprir o mandamento de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Deus ama a todos, indistintamente, sem acepção de pessoas. Deus ama você, Deus ama a mim. Esse amor não está baseado nos seus méritos, nem nos meus. Deus ama você e Deus ama a mim porque Ele é amor. Amém. Não é por mérito, é porque Ele é amor. E Ele resolveu nos amar. Amém. E Ele provou esse amor tão grande por nós. É por causa desse amor que Deus não quer que nenhum se perca, pois a sua vontade é que todos se salvem. Amém. Deus não quer que nenhum se perca. Está escrito na palavra de Deus que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. O seu desejo é que todos se convertam do seu mau caminho e viva eternamente. Está escrito em Ezequiel 33:11. Irmãos, apesar do amor que Deus tem por nós, Ele só vai arrebatar, Ele só vai levar para Ele uma igreja santa. Uma igreja santa. Acorda, igreja. Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. Ele vem buscar a noiva dele. Mas Ele só vai levar a igreja gloriosa. Amém. Sem mácula, nem ruga, Glória a Deus. nem coisa semelhante, mas santa e sem defeitos, como está escrito em Efésios 5:27. Amém. Se Jesus voltar hoje, uma pergunta para reflexão: você vai subir? Eu também já fiz essa pergunta para mim. Se Jesus voltar hoje, eu vou subir? Eu vou ser arrebatada? Eu vou morar com Ele nas Canaã celestial? Eu vou estar com Deus, com o Pai, com o Filho, com Abraão, com Isaac, com Jacó, lá na eternidade? Igreja, nós temos que cumprir todos os mandamentos de Deus. Amém. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós temos que ser transformados. Amém. Glória a Deus. Peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Ele quer uma noiva santa, pura,
gritando aleluias, glória a Deus, e quando sai da porta da igreja, chega em casa, muda a forma de ser, muda a forma de falar com o próximo, muda a forma de lidar com o outro. Irmãos, nós temos que mudar os nossos comportamentos. Amém. A palavra de Deus diz que nós temos que renovar nossa mente e não aceitar, e não viver conforme o mundo está vivendo. Não aceitar essas coisas. Nós temos que ser diferente. Nós temos que ser diferente dos ímpios. Porque a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que ser sal da terra. Precisamos dar o nosso testemunho de cristão para o mundo. O nosso testemunho conta muito, irmãos. Muitas pessoas deixam de aceitar Jesus, deixam de ser evangélico, porque ele vê um mau testemunho do vizinho, porque ele vê um mau testemunho de vários evangélicos. Então ele fala: se o evangélico está fazendo isso, por que eu vou me converter? Ontem mesmo uma pessoa me falou isso. Meu marido não quis se converter, e ela é evangélica há muito tempo, porque ele vê o nosso vizinho bebendo todas, falando palavrões e tudo. Então ele disse: olha, que diferença tem desse para o ímpio? Nenhuma. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. As pessoas têm que ver Jesus em nós, o brilho de Jesus em nós. Nós temos que espelhar Jesus para os outros. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sabemos do imenso amor que Jesus tem por nós, e de tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará por nós. Diante desse amor, eu comecei a pensar: como poderemos corresponder a esse imenso amor de Deus? Como poderemos corresponder? E aí eu comecei a pensar, comecei a pesquisar, e aí a Bíblia me mostrou algumas formas práticas e espirituais de corresponder a este amor. Vamos ver algumas das principais. Começaremos pelo primeiro e maior mandamento. Pelo primeiro e maior mandamento de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. O segundo: amar o próximo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse mandamento Jesus citou, Jesus que disse aqui também, em João 13. João 13, 34. O amor de Jesus em nós se manifesta quando tratamos as pessoas com paixão, humildade e misericórdia. Isso inclui também, como eu já falei, os nossos inimigos, as pessoas que nos feriram, as pessoas que nos maltrataram. Nós temos que amar, porque Deus nos amou primeiro. E Ele está nos ensinando a amar. É claro que não é fácil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Nós temos que pedir o Espírito Santo sempre, sempre, para nos ajudar a perdoar e colocar a causa no altar do Senhor e colocar para Deus. E muitos discípulos pediam para Deus: faça justiça para mim. Porque Deus é que é
o advogado, o juiz. Deus está vendo tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, nós temos que colocar tudo que está nos entristecendo, tudo que nos magoou, tudo que vem nos magoando, no altar de Deus e pedir para Ele tomar providência. Para Ele. Porque Ele é o justo juiz. Amém. Porque a palavra de Deus diz que toda a Bíblia fala sobre a justiça de Deus. Deus é justo. E nada vai ficar impune. Porque Deus, uma hora, vai agir. Amém? Amém. O terceiro é guardando os mandamentos. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21a. Amar Jesus não é só sentimento, é obediência. Amar Jesus. Quando seguimos seus ensinamentos e obedecemos os seus mandamentos, mostramos para Ele que o amamos de verdade. O quarto é cumprir o ID que Jesus nos comissionou. O ID está relacionado à comissão feita por Jesus, conhecida como a Grande Comissão. Irmãos, após a sua ressurreição, Jesus reuniu-se com seus discípulos e lhe confiou uma grande missão: levar as boas novas do Evangelho e fazer novos discípulos em todas as nações. Em Mateus 28, 18 e 20. A missão confiada por Jesus não pertence só aos seus discípulos, aos seus primeiros discípulos, mas também a todos que creem em Deus. Tem que cumprir a missão, porque ela é estendida para nós também. É ir a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, esse mandamento que Jesus deu aos primeiros discípulos está muito relacionado conosco também. Nós somos discípulos do Senhor. Nós somos discípulos do Senhor. Jesus não está nos convidando para participar dessa comissão. Ele está nos comissionando com autoridade para irmos para todo mundo, pregarmos o Evangelho e fazendo discípulos em todas as nações. Amém. Diante do que foi exposto, deixe uma reflexão para a igreja. Temos realmente cumprido o mandamento que o Senhor Jesus nos confiou? O de irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura? Nós estamos fazendo isso, irmãos? O que a casa de Deus, o que a igreja do Senhor está fazendo nesse momento? Está indo? Está cumprindo esse mandamento que Jesus nos deu? Missão. Tem tantas almas aí que não conhecem Jesus. Tantas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, só ouviram o nome de Jesus por ouvir falar. Só por ouvir falar. Por isso, como Deus não quer que nenhum se perca, é outro mandamento de Jesus. É o ID. E nós precisamos cumprir esse ID. Nós precisamos falar de Jesus com todas as pessoas que nós nos encontrarmos. Está no salão, fala com a manicure, fala com a sua cabeleireira, fala com quem estiver por perto. Tem relacionamento, se relaciona com o vizinho, fala com o vizinho do amor de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho. E nós não podemos ficar, igreja, só dentro das quatro paredes e esquecer o nosso irmão, o nosso próximo, que não conhece o Evangelho, não conhece o amor de Deus.
igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos pregar o ID do Senhor. Vamos fazer discípulos, porque não é só pregar o Evangelho, mas é fazer discípulos também, para que o próximo vai falando com outros e assim vai seguindo. Porque Jesus está voltando. E quando Ele chegar, Ele vai nos cobrar. Quantas pessoas você falou do meu amor? Essa questão tem me inquietado esses dias. Eu participei do congresso de missões lá na igreja da Belvila São Sebastião no final da semana passada. E uma administração do encerramento me fez refletir muito sobre isso. Eu até comprei um livro e se eu já falava, eu passei a falar mais. E vou falar mais em nome do Senhor Jesus. Eu quero evangelizar. Eu quero promover o ID de Jesus. O ID de Jesus nos mandou. Um outro mandamento é servindo a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Está no Salmo 100, versículo 2 fala. Servir ao Senhor com alegria. Quando servimos ao Senhor, mostramos que valorizamos o sacrifício dele por nós. E tudo quanto fizermos, devemos fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Está escrito na palavra do Pai. É Colossenses 3:23. E o outro mandamento é permanecer no amor de Cristo. Permanecer no seu amor. Nós temos que permanecer no amor dele. Nós temos que procurar, a todo custo, ser cada dia mais parecido com Jesus. Ser cada dia mais parecido com o Mestre. É pisar nas pegadas que Jesus pisou. É amar o próximo como Jesus amou. É ter compaixão do irmão. É ter misericórdia. Aleluia, me faltam as palavras, porque o amor de Deus nos constrange. Nos constrange. O que é que nós estamos fazendo, meu Deus? Permanecer no seu amor. Isso quer dizer viver continuamente ligados a Ele. É manter comunhão, mesmo quando o mundo tenta nos afastar. Mesmo quando o mundo tenta nos parar. Mesmo quando o inimigo tenta nos paralisar. Irmãos, só enquanto eu estava preparando essa palavra para mim, foram 2 levantes de Satanás contra a minha vida. 2 levantes de Satanás contra a minha vida. Teve um dia que eu não dormi a noite toda, aquela sonhadeira, aquelas coisas. Ele tentando me paralisar, porque no outro dia era o dia que eu tinha tempo para preparar a palavra do Pai. E Deus me mostrou até de onde veio. Porque Ele usa, né? Basta Ele usar uma pessoa que dê brecha, vem um levante contra as nossas vidas. E eu passei o dia todo deitada, só no finalzinho da tarde que Deus me mostrou quem que era. E eu fui para o quartinho, o escritório, que eu falo que é o meu escritório. Fui para lá e fui repreender em nome do Senhor Jesus. Eu fui guerrear em nome de Jesus. Só depois que eu melhorei. Não tinha fome, não queria almoçar, não queria lanchar, só deitar, sem energia nenhuma. Mas para a honra e glória de Deus, Ele se levantou contra mim, mas foi para cair. Porque maior é o que habita em nós do que Ele que está no mundo. Amém. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E maior é Ele na nossa vida. Maior é Ele na nossa vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou resumir agora. Um resumo bem rapidinho.
sobre os mandamentos. Como podemos responder ao amor de Cristo? É amar a Ele de todo o coração, colocando-o em primeiro lugar em nossa vida. É obedecer os seus mandamentos, viver em santidade e fé e demonstrar esse amor, amando ao próximo com compaixão e perdão. Também é servir a Deus com alegria e permanecer firmes. E permanecer firmes em comunhão com Jesus todos os dias. Amém. Amém? Deus, amém. Igreja, o que foi falado até agora está alicerçado nisso? Está alicerçado numa palavra: amor. Amor. Tudo isso por amor. É por responder a Deus o amor que Ele tem por nós. Amém. O amor é a base, é a sustentação, é o ingrediente que vai unir todas as coisas. É Ele que vai nos levar a Deus. Amém. É o amor que vai nos levar a Deus. Vamos encerrar essa palavra lendo o que está escrito em 1 Coríntios. Gostaria que os irmãos abrissem. 1 Coríntios 13. Coríntios 13, versículo de 1 a 4. Todos acharam? Amém? Amém. Então vamos lá. Versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como metal que soa ou como um sino que tine. Versículo 2. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O quarto, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O 13 agora. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus Amém. Glória a Deus. ministrou no meu coração para eu trazer para a igreja. Amém? Glória a Deus. Amém.